Oi, eu sou Marisa Merlo, eu sou uma das curadoras do Olhar de Cinema e estou aqui agora com Dandara de Moraes, que é diretora de um dos filmes que está na Olhares Brasil, que é Às Vezes que Não Estou Lá. Dandara, obrigada por ter aceito o convite do festival, obrigada por estar aqui agora falando com a gente. E, é, bom, queria começar falando um pouco das coisas que eu acho assim. Bom, primeiro de tudo, na verdade, queria começar falando que eu fico muito feliz de falar sobre o seu filme em Ah, Setembro Amarelo, principalmente. sim, Setembro verdade. Amarelo tem tudo a ver, né? Uhum, é verdade. A hora que eu me dei conta disso, eu falei, ai, que bonito, É, foda. uhum, É, é, Bom, tá, mas aí uma das coisas que eu acho assim mais incríveis assim do seu filme é como você consegue abordar esse tema e de maneira tão inventiva, assim, assim, a construção da personagem eu acho muito interessante, a montagem do filme, os cortes que tem, os desenho de som, tudo isso vai de maneira mais ou menos não conectada, mas obviamente conectada, é, vai construindo essa realidade, tentando, acho que dar conta do que se passa dentro dessa personagem, né, da Rossana. Que é você mesmo que atua, né, e tal. é. É, Deixa eu ver aqui, peraí. Sim, além das coisas do... Eu falei do som, falei da Uhum. montagem, desculpa que eu me perdi aqui um pouquinho. O som, a montagem, a construção da personagem, sim. E aí queria que você falasse um pouco sobre essa confusão toda, assim, que você vai, de uma forma organizada, botando no filme, né? Uhum. O estilo que você escolhe de interromper uma cena, quebrar a quarta parede, ou a personagem falar em off, é, essas coisas, assim, como é que foi esse processo de criação, de construção disso, né? Tá. Primeiro eu queria agradecer, né, de estar fazendo parte desse festival. É muito gratificante para mim, muito importante para mim, assim, estar sendo exibido aqui no Brasil, né, estar sendo recebido e estar causando essas... mexendo com a cabeça das pessoas, né, que assistem. Pedir perdão caso tenha algum barulho de obra, porque eu acho que estou fazendo uma obra aqui do lado, mas aí, desculpa, gente, é isso mesmo. Então, acho que obrigada, primeiramente, né, por ter selecionado o filme, pelas essas palavras tão bonitas, assim, para mim, né, como realizadora e como atriz. Eu fico muito feliz de saber que uma pessoa gostou do filme, que ela foi tocada por ele e que ela conseguiu entender dentro da maluquice que eu proponho o propósito, né, que é contar essa história de Rossana. Aí, então, eu tenho um transtorno mental, né? Só que quando eu tinha 17 anos foi a primeira vez que eu comecei a apresentar sintomas. Agora eu tô com 31. E nisso eu comecei a ir para terapia, para psiquiatra, e eles nunca sabiam dizer o que é que estava errado comigo, sabe? Eles sempre diziam: ah, não, você não tem nada. É só, sei lá, um problema de personalidade, mas você pode tomar um remédio para não ficar deprimida. Ah, não, isso é frescura, sabe? Eu ouvi isso, eu sofri várias violências, muitas violências mesmo. E aí fui dos 17 aos 28, vivendo com isso sem saber o que era. Sem saber o que era, porque eu tinha ideação suicida, o meu humor mudava de uma hora para outra, enfim, toda essa confusão, essa coisa de que tem no filme, né, de corta uma cena no meio e vai para outra coisa, é justamente o que acontece na minha cabeça.
Então, todo mundo me dizendo que não tinha nada, e eu sabia que tinha alguma coisa, sabia que tinha alguma coisa, aí fui indo, né? O psicólogo deu certo, não deu certo, passo para a próxima, passo para a próxima, passo para a próxima. E aí, quando eu escrevi o filme, eu escrevi ele como se fosse a depressão, né? Porque na época era a única coisa que tinha chegado mais perto foi da depressão, que até o nome dele era CID-F33, que é o código que se usa na medicina para depressão recorrente. Então eu escrevi ele achando que era sobre minha depressão, né? Eu falava, eu quero falar sobre isso, só não sei como. Então eu comecei escrevendo, e aí o roteiro era uma coisa, ele não tinha nada dessas maluquices, assim, ele era uma história contada de trás para frente, tipo, a mulher era, eu tinha uma imagem na cabeça, né? A primeira coisa que vinha assim, era uma imagem de uma mulher em cima de um prédio, não que ela fosse pular, não que ela fosse fazer alguma coisa, mas essa imagem foi a partir daí que eu comecei a escrever. Aí eu falei, bom, se eu só tenho essa imagem, então vou escrever até o que ela passou até ela chegar lá, né? Seria o ápice. E aí escrevi um roteiro simples, assim, com as cenas Essa de imagem não dança. tem no filme, né? Não, Nesse não tem, tem. porque... Então, aí o que é que aconteceu? Tinha cenas de dança, tinha cena com as amigas, essas coisas assim e tal. Quando foi 2018, 2019, 2018, eu descobri que eu tenho um transtorno de personalidade borderline. E aí, Nossa, muitos isso anos, né, levou. muitos anos É. depois, de 2007 para 2018. Então, quando eu descobri que eu tinha esse transtorno, tudo para mim fez sentido, sabe? Porque é um transtorno que a pessoa, ela tem muita impulsividade, ela tem muito pensamento impulsivo, ela tem muitos pensamentos de agressivos, assim, tanto para ela quanto para outra pessoa. No meu caso, eu me agrido, às vezes, assim, sabe? Me machuco. Pessoas que mudam de humor de uma hora para outra, assim, não é o bipolar, as pessoas confundem muito, né? Bipolar e borderline. Borderline é uma coisa que é um piscar de olho, assim. Aqui eu tô sorrindo, daqui a 2 minutos eu posso estar chorando, sabe? Eu posso passar o dia inteiro na cama. Então, E isso tem muito aí, no filme, né? Eu acho incrível isso. é... aí foi o processo de descobrir a minha doença, entendeu? Aí quando eu fui descobrindo o que ela era, eu fui modificando o roteiro. E aí, Rossana, ela é um alter ego, né? Porque, na verdade, eu escrevi o roteiro e eu não sabia que era eu. Eu inventei uma personagem, né? Pra uma bailarina, porque eu queria que falasse sobre isso também, né? De ter uma bailarina negra. E aí, para mim, era uma personagem, não tinha nada a ver comigo. Aí as pessoas começaram a ler o roteiro e falaram, isso aí é tu. Eu falei, não, não sou eu. Uhum. Claro, é você sim. Mas Aí nesse depois momento você já pensava em atuar no filme ou isso? Não, já. Eu já tinha escrito ele para eu atuar. E aí, Uhum. quando eu percebi que era eu, que é também um dos sintomas borderline, né? Você tem um problema em saber quem você é. Você nunca sabe quem você é, você tem uma autoimagem distorcida. Então, quando eu descobri que era eu falei, eita. Então, Rossana, na verdade, ela é o que eu seria se eu não tivesse tido esse transtorno, porque com o transtorno ficou muito difícil para mim seguir cotidianamente na dança, né? Porque a oscilação de humor é muito grande. Então eu comecei a escrever assim, tipo, coisas que aconteciam com tudo que tá aí no filme, na verdade, aconteceu comigo, sabe? Tipo, a primeira cena do filme é um pesadelo. E eu sempre tenho pesadelo, sempre, 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 sempre. É uma coisa que eu não consigo controlar, de você estar numa situação de risco, você tenta correr, correr, correr e não consegue. E não consegue, não consegue, não consegue. A cena do psiquiatra também, ela é um psiquiatra, eu estava fazendo um tratamento com uma mulher e ela simplesmente me largou, sabe? Tipo, uma violência. Ou eu fiquei com um cara que deu um tapa na minha bunda e me tratou como um objeto, sabe? Então, eu fui percebendo que, para dar conta da, da mensagem que eu queria passar, porque eu gosto de fazer assim,
os filmes que eu faço, eu gosto de chamar, assim, mais ou menos de experimento, sabe? Que é tipo, o que que eu posso fazer para aquela pessoa que está assistindo, ela sinta minimamente o que é aquilo que está sendo posto em pauta, sabe? Então, o que é que eu posso fazer para a pessoa se aproximar um pouquinho do que é uma angústia de ter um transtorno borderline? E então, vem isso, né? Tipo, eu trabalhei na montagem do filme também, justamente por isso, porque uma forma clássica não daria conta de tanto alto e baixo, né? Essa oscilação grande, essa impulsividade louca. E os cortes é justamente para isso, assim, que tipo, você tá lá feliz, daqui a pouco você tá chorando. E é exatamente isso que acontece na minha vida pessoal. E aí, eu fui viajando, assim, né? E aí eu tive um namorado que ele dizia, eu não sabia o que era ainda, e ele dizia, ah, não, um dia você vai achar o comprimido cor-de-rosa, você vai ficar curada. Aí, aquela cena do psiquiatra, ela era uma cena bem simples, só que aí, no processo do teste de elenco, eu falei com o Tavinho Teixeira para fazer, porque eu tive uma ideia louca, assim, de tipo, não, vou botar o psiquiatra dentro da cabeça dela. Tipo, a gente vai entrar, o psiquiatra não, vou botar a cena, né, dentro da cabeça dela. O que seria um psiquiatra que resolveria o problema dela, sabe? Já que ela está buscando tanto resolver esse problema, essa doença, ela está tentando ficar bem e não consegue. Então, vamos entrar na cabeça dela para ver como seria o tratamento ideal. Aí isso vai de acordo comigo também, né? Porque ela, querendo ou não, sou eu. Então, vem a questão de, tipo, eu sempre quis, assim, chegar no psiquiatra e ele dissesse, não, me vá malhar, vá fazer não sei o que lá, ou como se fosse um personal trainer, sabe? Então, eu comecei a dar asas à minha imaginação, assim, vinha uma coisa na minha cabeça, eu botava, vinha outra coisa na minha cabeça, eu botava outra, e outra, e outra, e outra, mas sempre é, é, deixando claro também, deixando bem explícito a quebra de cena, a quebra de qualquer coisa. E aí, a cena da dança, né, que é meio que assim, a resposta da personagem para tudo que ela sofreu durante o filme, e aquilo ali aconteceu comigo também, quando eu estava morando em Budapeste, fazendo um curso de dança. Eu tinha trança, usava trança e tal. E aí o professor disse para eu cortar o cabelo, assim, disse, você não quer cortar não, tem uma tesoura ali e tal. Então, foi bem pesado, então eu resolvi trazer isso pro filme também. E aí, eu não sei explicar muito bem, porque é a minha cabeça, sabe? Ali, tipo, o filme, ele é exatamente como eu sou. É, tanto pelo som, né? O desenho de som também, por exemplo, eu não fiz a mixagem, né? Mas do início ao fim eu sabia o que é que eu queria, onde eu queria, o que é que eu queria. Então, aqui eu quero a música clássica, aqui eu não quero nada, aqui eu quero silêncio. Aqui eu quero som de pássaro, aqui eu quero festa, aqui eu quero um off, porque o off é justamente isso, né? Você está olhando para mim agora, mas você não sabe o que é que está passando na minha cabeça. Eu posso estar, sei lá, pensando em morrer, eu não estou, né? Mas um exemplo, posso estar ansiosa, posso estar agitada. Então, o off, ele vem como uma ferramenta para ampliar essa questão de ser um experimento, sabe? Não ser só um filme, de ser um experimento, de você estar vendo a personagem numa festa, numa coisa, e de repente você começa a entender o que é que ela tá Ele sentindo. faz um contraponto da imagem, né? Esse off. É, é, que é exatamente assim, que você entende, tipo, você vê
O que é isso, né? Querendo ou não, pessoas que têm doença mental, quando a gente olha, a gente tem um preconceito muito grande, né, de que a pessoa ela tem que estar deprimida na cama, que ela não pode sorrir, que ela, sabe, tipo, pessoas deprimidas também sorriem, pessoas deprimidas também saem, não é o tempo inteiro aquele negócio prostrado, né? Tem níveis e níveis. Mas aí então foi uma forma de tem uma palavrinha que eu não consigo lembrar, não é metáfora, mas tipo, ali aquela cena que tem um off, né? Foi um momento que eu peguei e quis, bom, aqui eu vou explicar para vocês o que é borderline. Então, ali é uma coisa que eu escrevi, acho que eu peguei de um caderno antigo, que é uma Com as coisa que suas eu... palavras, né? É, Porque com as minhas você palavras. também faz isso com palavras de uma forma mais técnica, que são as cartelas, As né? cartelas, porque também tem que ter esse entendimento, porque não é só eu, não é uma coisa, ai, só Dandara tem isso, não, um monte de gente tem isso. E as pessoas têm que começar a entender, né, que a gente tem isso, mas ao mesmo tempo também é um filme que é engraçado, sabe? Porque eu também sou uma pessoa engraçada, eu sou uma Eu pessoa que ia falar disso. eu tive que aprender a Porque rir. você escolheu o deboche, assim, cenas muito debochadas, né? A forma de atuar, a coisa do psiquiatra, né? Que você falou, para tratar de algo tão espinhoso, né? Porque é o Sim. deboche, assim. Porque eu acho que não me interessa fazer algo que já existe, sabe? Não me interessa fazer um filme que ele iria acompanhar a pessoa, aí você ia ver a pessoa triste, aí depois você ia ver a pessoa feliz, aí depois você ia ver a pessoa na psiquiatra. É um deboche, mas na verdade é que eu aprendi a encarar as coisas rindo, sabe? Porque se eu não rir da minha desgraça, eu vou acabar afundada. Então, eu sempre faço piada, assim, eu sou uma pessoa que vive fazendo piada sobre tudo, sobre qualquer coisa, eu tenho um humor muito pesado, assim, desde criança eu penso em morte. Então, aí é isso, assim, porque também se eu for ficar só, é isso, né, as pessoas, elas querem ver, tipo, um filme sobre depressão, quer ver a pessoa sofrendo, quer ver a pessoa cortando os pulsos, quer ver a pessoa chorando, e eu não vou dar isso para você, eu não vou lhe dar, sabe, mais sofrimento, ainda mais sendo negra, eu não vou me colocar meu corpo e machucar ele para que todo mundo entenda, sabe? Eu prefiro usar a comédia também, usar o deboche, acho que a palavra é mais o vislumbre, né, do que do que serviria para curar essa menina, essa Rossana, assim, que é a mesma coisa que eu fico deslumbrando, assim, eu adoraria que eu fosse no médico, que ele me oferecesse um beck e que fosse lá, fizesse um yoga, uma saudação ao sol, é muito do que eu desejo, assim, sabe, do que eu desejava. E eu acho que aí eu acho que isso causa uma certa isso maximiza, não, como é que eu posso dizer? Ele amplia, né? Amplifica, não sei, essa questão da instabilidade, que é o transtorno de personalidade borderline. E as pessoas precisam entender isso, né? Porque a gente não está sempre chorando, não, a gente também está tirando onda, sabe? O meu transtorno, ele é um negócio assim que às vezes dá uma ideia na cabeça e eu vou-me embora, quero e fico muito engraçada, fico só tirando ondinha e tal, assim, tem isso também, né? E aí eu acho que Não, desculpa, desculpa. não, Eu, fala, eu fala. vou... É... Não, eu ia falar de uma coisa que eu pensei enquanto estava falando, que é
essa coisa da cartela, né? A personagem já está muito claro pela personagem, por todo. Se o filme não tivesse as cartelas, mesmo assim a gente já daria conta de entender o que é, né? Então, essa escolha de colocar cartelas de maneira mais frontal para tratar desse assunto, de maneira mais técnica, trazendo dados e tal, isso tem a ver com o que você falou de querer ampliar, né? Que isso não é um problema só seu e querer se comunicar mais, né? Porque para escrever o roteiro eu fui atrás de pesquisa, né? Eu fui atrás de pesquisa sobre suicídio no Brasil. Eles fizeram uma pesquisa e chegaram na conclusão de que os jovens negros se suicidam mais do que os jovens brancos e os adultos negros mais do que os brancos. E tem outra pesquisa também que fala sobre os estudos que tinham antigamente, né? Quando, não sei exatamente quando, mas tiveram estudos de pegar pessoas negras que, tipo, o Brasil a gente teve abolição, mas não teve abolição e as pessoas liberou, entre aspas, mas as pessoas ficaram ao léu. Então, muita gente, aí teve a lei da vadiagem, que era as pessoas que estavam na rua eram presas por estarem na rua. Encarceramento, que eu acho que deve ter algo que influencia também. muito, Então, né? era uma pesquisa que ela fala sobre isso, né? Como o racismo ele interfere na vida da pessoa negra. Porque tinham estudos, sabe? Estudos dizendo que as pessoas negras eram mais propensas a serem loucos ou criminosos, sabe? Então, eu achei isso um absurdo. E aí, a medicina, ela ainda está bebendo desse estudo. Porque eu vou para um psiquiatra, eu vou para um médico, eu sofro super racismo. As pessoas, elas acham que só porque eu sou preta eu aguento mais, entendeu? Então, teve essa pesquisa também, né? Porque Pois eu é, acho que ainda tem isso, né? De ter essa coisa da mulher negra ser forte, né? Esse estereótipo. Aí eu quis usar essa pesquisa porque os números, eles também estão do meu lado, né? Os números, eles são nossos amigos. Aqui, ó, uma pesquisa que prova, entendeu? Que a gente sofre. É racismo científico. Racismo científico. É isso. Bom, a gente já super estourou o tempo aqui. Eu teria mais um monte de coisa para falar que eu acho super interessante. Assim, e a última coisa, na verdade, eu vou falar. A última sobre. Você já falou um pouco disso, mas o filme é bem ficção, né? Mas tem um flerte ali com o Doc, né? Com uma coisa mais espontânea e tal. E aí só comentando isso, porque no que você já falou já estava isso meio que também comentado já, né? Sobre ser você mesma, inspiração em você mesma e sua própria vida, as coisas que foram acontecendo contigo, né? Porque são todas, tudo que acontece ali, todas as cenas são coisas que aconteceram comigo, que acontecem na minha vida, todas, todas, todas. Não tem nada ali que eu inventei, assim. O que eu inventei foi que ela é bailarina e trabalha numa companhia de dança e tal. Então, eu peguei minha história, eu podia ter feito documentário, podia ter feito da mesma forma um filme desse Uma tamanho. autoficção, né? Acho que essa é uma boa palavra, assim, para falar. Só que aí eu preferi ficcionalizar, porque ficcionalizando eu ganho uma possibilidade de artifícios para contar a história da forma que eu quero, Sim. sabe? E é engraçado também, porque tipo, ele estreou no documentário, não, no festival na Itália, no passado, na sessão de documentário. E eu achei incrível, né? Porque, querendo ou não, ele é Isso foi um deles, doc. da cabeça deles. Foi deles, eu não mandei para documentário. Eles disseram, ó, ou entra em documentário ou entra em queer. Aí eu falei,
Não, documentário, sabe? Porque é isso, assim, eu tô sempre nessa fronteira, né? De o que é verdade, o que é mentira, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, o que aconteceu, o que eu aumentei, sabe? É mais uma questão assim. Massa. Bom, vou, infelizmente, ter que encerrar. Eu falei Tudo 15 bem. minutos e já tem, sei lá, meia hora de É, conversa. mas se quiser depois conversar comigo, a gente conversa, sem problema. Massa. Eu também, eu já passei por isso eu não tenho diagnóstico não de borderline, mas já fui fortemente desconfiada disso em mim mesma e em 2019 eu comecei a coisas que eu sentia que eu comecei a ver sentido com posts seus e eu fui procurar ajuda médica Sério? por causa disso, porque você Poxa. fala muito, né, sobre isso, eu falava, enfim, na época. Uhum, É, uhum. e Poxa, acho foda. que E massa. até pensei em outra coisa aqui de falar, mas enfim, vou parar por aqui. Mas Senão vai ficar muito longo. que Mas bom é isso. saber disso, que eu ajudei você de alguma forma, né? Que Sim, e bom, foi num que bom. setembro que aconteceu isso, num setembro amarelo que Hum, aconteceu isso, que eu acho foda nossa, também essa conexão toda. é, É, que mas massa. é isso, obrigada por, Aí por eu que estar aqui agradeço. de novo e a gente continua essa conversa depois de outras Tá formas. certo. Uhum. E... Mas é isso aí. Obrigada, Dandara. Obrigada também. É. Maravilhoso.